Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde, eu quero estar compartilhando com vocês meu testemunho para que venha alcançar vidas, testificar, edificar a sua fé através deste testemunho. Sei que muitos têm testemunhos para contar de superação, e tudo que Deus fez e que Deus faz nas nossas vidas é perfeito, e tudo que o Senhor faz tem um propósito de Deus. Eu tive uma infância turbulada, tive uma infância complicada. Meus pais não conheciam a Jesus. Meu pai era um homem trabalhador, sim, mas bebia muito e por qualquer motivo a gente apanhava. Até aí. E eu tinha parentes cristãos. E aos 11 anos de idade, uma tia me falou de Jesus. Eu e meu irmão, então, aceitamos a palavra e decidimos caminhar na presença do Senhor, mesmo sem a permissão dos nossos pais. Conheci Jesus aos 11 anos de idade. Meu irmão tinha 12, ele é um ano mais velho do que eu, através da minha tia, irmã do meu pai, tia Alessi, grande mulher de Deus. Eu fiquei dos 11 anos aos 12, e com 12 anos eu passei pelas águas. Nós somos batizados no domingo de manhã e no culto à noite eu fui batizado pelo Espírito Santo. Mas não durou muito. Aos 13 anos eu me afastei da presença do Senhor. Aos 13 para os 14 anos. Conheci um rapaz e engravidei. E meu pai falou que se acontecesse isso, que ele ia me expulsar de casa. E eu não esperei meu pai me expulsar de casa, porque ele já tinha falado. Eu decidi sair, fugir de casa. Grávida, sem rumo. Meu pai sempre foi um homem muito rigoroso, rígido, principalmente por causa do alcoolismo, da bebida, da cachaça. Então, eu ficava na casa de um, na casa de outro. Até que um dia, uma tia me deixou ficar na casa dela. E eu gostava de sair. Já tinha me acostumado com a balada. E aí o marido, o esposo dessa minha tia, que é irmã da minha mãe, tia Geralda, minha amada tia, que amo muito. E num dia eu escutei eles conversando e ele dizia para ela: nós não podemos ficar com ela aqui. Eu tinha apenas 15 anos, eu ia completar 15 anos. E aí eu entrei em desespero, porque eu não tinha para onde ir.
Eu me lembro que uma vez eu cheguei tarde da rua e para não chamar ela, eu entrei e ela morava num apartamento onde tinha garagem, tinha alguns carros. Eu deitei debaixo de um carro e dormi, esperando o dia amanhecer para poder entrar. E aí eu escutei eles conversando e eu pensei o que eu vou fazer. E eu tinha visto minha tia guardar uma correntinha de ouro. Eu falei, eu vou pegar essa correntinha, vou vender e vou arrumar um lugar para ficar. Não tinha juízo, não sabia as consequências. Sabia que era errado, mas assim mesmo eu fiz. Mas não durou muito, porque logo eles descobriram e eu devolvi a corrente. E aí eles me expulsaram. Minha tia, com o coração triste, porque gostava muito de mim, ainda gosto porque ela é viva, graças a Deus. E eu fiquei perambulando pelas ruas, pelos forrós, pelas baladas. Até então ainda não conhecia a droga. O pai do meu filho queria casar comigo, a mãe dele falou que ele ia ter que casar, mas eu não gostava dele. Eu engravidei, eu tomei raiva dele, tomei ódio dele, não queria ver ele na minha frente. E eu vivia fugindo dele. Mas era um bom rapaz. E nisso eu conheci umas pessoas no forró e eles me convidaram para ir para a casa dele. E lá não morava só, era um rapaz, mas vivia cheio de outros rapazes, bem mais velhos do que eu. Eu tinha apenas 15 anos. Aí, num certo dia, eles saíram, eu entrei com a mochilinha, escondi a mochila debaixo da cama dele, né? Porque ele morava só, mas era uma casa que vivia cheia de homens. E quando ele descobriu essa bolsa embaixo da cama, ele perguntou o que estava acontecendo. Eu pedi ele para ficar lá, porque contei ele a história. E eles aproveitaram dessa situação. E num certo dia, num domingo, eles bebendo, e eles colocaram algo na minha bebida, me deram para beber, eu não tinha costume de beber. E eu me lembro que eu fui perdendo as forças, fui desfalecendo. E aí então, eles me levaram para um quarto e fizeram o que quiseram. E eu não conseguia me movimentar, eu apenas chorava, as lágrimas desciam nos meus olhos. Até que chegou um outro rapaz, bateu no portão, eu ouvia, mas não conseguia me movimentar, estava com o corpo paralisado, a mente meio atordoada, mas eu estava vendo o que estava acontecendo. Aí eu me lembro que esse rapaz entrou no quarto e falou: "Vocês estão ficando loucos, parem com isso." E este rapaz me pegou, me colocou debaixo do chuveiro, me deu um copo de leite, eu bebi, pus para fora tudo aquilo que estava me fazendo mal, que eles tinham colocado na bebida para eu beber. E aí, aos poucos eu fui me recuperando, voltando à consciência. Eu chorava muito. Mas mesmo assim eu continuei nesta casa porque eu não tinha para onde ir. E eu não queria ficar na rua. E este rapaz então começou a se interessar por mim. A gente começou a namorar. Mas num certo período do nosso namoro ele começou a ciumar, a ter muitos ciúmes e se revelou uma pessoa muito violenta. Ele me batia quase todos os dias. E um certo dia eu resolvi sair daquela casa.
E quando eu saía para me fugir dele, eu dei de cara com ele. E ele me pegou pelo pescoço. E isso já era na rua. E ali não passava ninguém. E tinha uma cerca de arame farpado. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele pegou a minha cabeça. Ia enfiar a minha cabeça na cerca de arame farpado. Ia me estrangular ali. Uma cerca de arame farpado. Foi quando veio uma viatura e eu consegui gritar por socorro. E essa viatura vendo, viu, voltou, retornou e ele correu. E eu consegui escapar com vida. Aí uma colega me falou, você não pode ficar aqui, que esse homem vai te matar. Ele não ia parar enquanto ele não me matasse. Ele tentou 2 vezes, sem sucesso, graças a Deus, mas ele não ia parar, porque ele não aceitava o término do nosso relacionamento. É o que acontece muito hoje em dia, que agora eles dão o nome de feminicídio. Então, ela me deu o contato de um homem, e esse homem me levou para uma outra cidade bem distante de onde eu estava, mas era uma casa de prostituição. E nessa casa ainda cheguei meio machucada, ferida. As meninas me cuidaram de mim, compraram roupas, sapatos. E aí eu fui pagando elas conforme eu ia trabalhando naquele lugar. E aí ali por perto estavam construindo uma barragem. Iam muitos peões para este bar, onde tinha vários quartos. E ali a gente bebia, a gente dançava, se prostituía. E nisso foi passando o tempo, e aí um desses homens se envolveu comigo de uma tal forma, mesmo sem eu querer, porque quando ele chegou a mim eu temia. Porque todos tinham medo dele, todos falavam mal dele, que ele era um homem mau, um homem ruim. Tinha um apelido de carcará sanguinolento. E quando ele chegou perto de mim, eu tremia, eu gelei. Ele ainda perguntou por que eu estava tremendo. Eu não fiquei calada. Ele pegou e me pagou uma bebida, perguntou se eu queria beber alguma coisa, e lá a gente tinha que beber, era obrigado a beber, para dar lucro na casa. Aí eu comecei a beber, aí eu comecei a me soltar, a conversar. E ele não me pareceu assim tão mal. Mas eu fui ver realmente quem ele era quando eu me apaixonei por um rapaz que frequentava este lugar. Este homem, ele era bem mais velho, ele deve que tinha uns 50, 55 anos. Eu lá estava com meus 20 anos. Já estava com os meus 20 anos. Então, ele começou a me ameaçar. Um certo dia ele me mostrou uma arma na cintura e falou que se eu não ficasse com ele, eu não ficava com mais ninguém. Que eu era dele. Que ali ele pagava o que eu queria, se eu quisesse que ele pagasse, ele pagaria. Mas eu não ia ser mais de ninguém, somente dele. Aí uma amiga falou comigo, vamos fugir, esse homem vai te matar. Então, um certo dia, a gente fez as malas, pegamos o dinheiro que tínhamos guardado, e ela me levou para o São Paulo, estado de São Paulo. E chegando ali, a gente ficou numa outra boate, perto do aeroporto de Guarulhos. Ficamos ali uma semana, e com uma semana que estávamos ali, esta casa, depois que fechou, foi invadida por vários bandidos, que nos encurralou num quarto.
e nos ameaçava, e nos tocava, e nós ali tremendo de medo, sem poder fazer nada, apavoradas. O segurança do local conseguiu fugir e chamar a polícia. E rapidamente a polícia chegou e prendeu esses bandidos. Mas nós estávamos apavoradas, querendo fugir dali. Então nós saímos na madrugada, pegamos o metrô e fomos para o litoral de São Paulo, um lugar chamado Santos, Baixada Santista. E ali eu conheci um outro rapaz. Também o local que eu estava era também um local de prostituição. Era o único lugar que tinha para nós. Era o único lugar que a gente podia ficar. Porque a mãe dessa minha amiga também não aceitava ela em casa. Nós sabemos que nós temos nossas falhas, nossos erros. Mas é muito triste ser rejeitado, ser rejeitada. Mas tem uma pessoa que não rejeita você. Tem uma pessoa que te ama, que se chama Jesus. Mesmo você no pecado, Ele te ama. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E aí então, eu já não estava querendo mais ficar nos braços de um, nos braços de outro. E este rapaz me chamou para morar com ele e a gente foi morar junto. Ele trabalhava no bar. Eu cheguei a trabalhar com ele neste bar de garçonete. Mas aí ele começou a ciumar, porque os clientes do bar mexiam comigo, me davam gorjetas e ele não aceitava isso. Aí um dia ele falou: você não vai trabalhar mais, você vai ficar em casa. E eu me sentia muito oprimida, sozinha, sem falar com minha família sem saber como eu estava, se eu estava viva, se eu estava morta. Não tinha notícias, não tinha identidade, não tinha uma vida social. Num certo dia, era virada de ano, ele me levou para ver os fogos na beira da praia. E aí ele começou a beber muito, beber uísque. E ele ficou muito ruim. E ali ele começou a ver coisas. Eu estava dançando com a minha amiga e ele começou a ciumar e me pegou pelo cabelo e saiu me arrastando para casa. Chegando em casa, ele me jogou no sofá, pegou uma faca e foi em direção ao meu peito. Mas a mão de Deus, eu creio nisso, tirou e ia pegar no meu peito, do lado do meu coração, do lado esquerdo. E essa faca passou e atravessou o sofá, pegando no encosto do sofá, e ela cravou mesmo, que ele tentou tirar e não conseguiu. Aí nisso ele começou a chorar, ele caiu no sofá do outro lado e dormiu, apagou. E eu fiquei com tanto ódio que eu peguei um vidro de álcool, fui lá fora, porque nós morávamos num apartamento e as coisas, banheiro, tudo era do lado de fora. E o vizinho, eu deixei a porta aberta, o vizinho passou e me viu com um vidro de álcool. Eu ia jogar álcool nele e botar fogo. E esse vizinho me pegou, falou: o que você está fazendo? Está ficando doida? E eu expliquei a situação para ele, ele falou: vai embora, larga ele, mas não faça isso, vai embora. Aí o que eu fiz no outro dia, ele foi trabalhar, eu peguei um dinheiro que tinha guardado, fui rodoviária, comprei a passagem. A passagem era para 19 horas da noite. Ele chegava às 15 horas. Então, antes que ele pudesse chegar, eu fui para a rodoviária. Esperei bastante tempo, mas eu preferi do que se ele chegasse, eu não ia sair. E assim eu fiz.
Vim para Minas Gerais, parei num lugar chamado Bela Vista de Minas, onde ali também fiquei numa casa de prostituição. E ali eu comecei a fazer uso de crack. Começou com a maconha, depois a cocaína, e depois o último estágio que a pessoa pode chegar, o crack. O crack é o fim do poço, é o fim da linha, é o fim de tudo, se Deus não tiver misericórdia e se Deus não tiver um propósito. Mas eu conhecia Deus, eu tinha temor a Deus, eu só não tinha forças para sair do pecado, mas eu tinha esperança que um dia o Senhor ia me resgatar. E eu tinha famílias orando por mim. Minha mãe, nessa época, já era evangélica, já tinha aceitado Jesus. Minha tia orava por mim. A maioria dos meus parentes eram cristãos, ainda são. Os que ainda Jesus não recolheu estão aí. E nisso Deus me deu vários livramentos de morte. Numa noite eu estava doida para fumar, não tinha dinheiro. Um caminhoneiro me chamou. Entrei para a cabine dele e a gente começou a usar drogas. Até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, ele falou: vamos para São Paulo comigo, eu só vou carregar, descarregar e voltar para cá. Eu acreditei nele e fui. Ele foi para um lugar lá em São Paulo chamado Cubatão. Esse homem me pegou e descarregou, me abandonou lá, sozinha. Foi embora. Não me levou. E então eu fiquei ali vagando naquele lugar, sem saber, eu não conhecia nada, ninguém. E andava pela rua chorando, com a mochila nas costas. Eu tinha levado a mochilinha com 2 peças de roupa, porque ele falou que só ia chegar e voltar. Aí passou por mim um homem de moto, com pedido de faxina. E aquela rua era um lugar perigoso. E ele me viu chorando, me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei. Ele falou: vem comigo que eu vou te levar num lugar, você vai ter um lugar para ficar. E também era um bar de prostituição. Mas era o que me restava. Ali tinha outras meninas, outras mulheres que ficavam ali. E aí foi se passando os anos. E esse faxina se apaixonou por mim. Eu tinha ele como amigo, porque na minha mente ele tinha me ajudado, e realmente tinha, porque senão onde que eu ia ficar? Mas quando ele se sentiu rejeitado por mim, ele fingiu ainda ser meu amigo e me chamou pra gente estar usando droga. Eu fui no barraco dele. Quando chegou lá, era um lugar bem distante. Tinha poucas casas, as casas eram bem longe uma da outra. E no mais era mato. Mato fechado. Aí quando chegou lá, ele me empurrou em cima da cama e começou a falar coisas desagradáveis para mim. Me xingar, me insultar. E disse que iria me matar. Me mostrou um facão bem amolado, mas ele estava bem amolado, que ele estava até brilhando. Ele já tinha planejado tudo. Então, ele falou que primeiro ia raspar a minha cabeça e depois ia me picar em pedacinhos. E eu pensei: agora é o meu fim. E ali eu chorava, chorava, chorava. E ele mandava que eu me calasse. E eu abaixava a minha cabeça e só pensava: Jesus, tem misericórdia de mim. Ninguém mais vai me achar, ninguém mais vai me encontrar. Quanto tempo sem ver a minha mãe, sem falar com ela.
E agora talvez eu não vou ter mais essa oportunidade. Mas Deus ainda assim teve misericórdia de mim. Quando o dia foi amanhecendo, e foi uma noite inteira de terror, ele me aterrorizando. Quando amanheceu, ele falou: agora é a hora. Ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele fechou e ficou uma gretinha bem pequenininha. Mas essa gretinha, essa brechinha que ele deixou, foi o suficiente para Deus operar mais um milagre na minha vida, me dar mais um livramento. De onde eu estava até a porta era um pedaço bem longo, porque só através das mãos de Deus eu poderia alcançar. E Deus fez. Eu me levantei num salto só, eu pulei de direção à porta. Parece que Deus me deu asas, que eu não pulei, eu voei. Passei pela greta daquela porta e saí correndo. E aí quando ele viu eu fugindo, ele correu atrás de mim, falando que estava brincando, que não ia fazer nada. Mas é claro que ia. Porque eu pude ver o fogo no olho daquele homem, pude ver a fúria, a vontade de me matar. Eu pude ver o próprio Satanás naquele homem. O inimigo fez de tudo para acabar com a minha vida. Porque ele já sabia que Deus tinha promessa na minha vida. Sabe por que Deus tem raiva de você? É porque ele já sabe o que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós não conseguimos ver com os olhos carnais, não. Se não estivermos na presença do Senhor, na brecha, nós não vemos, mas o inimigo sim. Ele sabe que o que Deus tem para a sua vida é melhor, é maior. Então eu cheguei no bar, descabelada, descalça, pedindo socorro. E o traficante, que era dono daquele lugar, ali também era um ponto de droga, falou com ele que era para ele se afastar de mim. E ele se afastou, entre aspas, porque ele ficava me vigiando de longe. E o que eu fiz? Eu juntei um dinheiro, fui para a rodoviária, perguntando um, perguntando o outro, porque eu não conhecia nada. Era do dia 16 para o dia 17 de agosto, era meu aniversário. Eu iria completar 23 anos. E aí, quando foi para embarcar, o motorista não deixou eu embarcar porque eu estava sem identidade. Sem identidade. Você não pode embarcar. Eu falei: Jesus, Senhor, o que vai ser de mim agora? E aí eu já tinha comprado a passagem, eu falei com eles: me devolvem o dinheiro da passagem, porque eu não tenho mais nenhum centavo e eu não tenho para onde ir. E no início eles não queriam me devolver o dinheiro, mas eu supliquei, eu clamei, eu pedi, implorei. Eles me deram dinheiro, mas não me deram todo o dinheiro, todo o valor completo da passagem. Me devolveram só R$100 e a passagem era R$125, era o que eu tinha. Então eu voltei. Os irmãos me perdoem porque eu me emociono lembrando desses fatos, mas é necessário, né? Para que você saiba de onde Deus me tirou e de onde Deus pode tirar você, que está me ouvindo, está me assistindo neste momento, que talvez está passando por um momento difícil na sua vida.
Creia que o Senhor tem resposta, tem vitória, tem salvação, tem libertação, tem livramento para a tua vida. Aleluia. Ainda que o inimigo queira te devorar, porque ele fica ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos estragar. Mas Deus acampa os anjos ao nosso redor. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu voltei, achei um posto e consegui pegar uma carona com um caminhoneiro. E esse caminhoneiro me deixou num lugar que eu não sabia onde era. Ele ia virar para um lugar que eu não me lembro o nome, já faz muitos anos isso. Eu sei que eu estava com a mochila grande e ali eu fui caminhando uma BR toda reta. Eu olhava assim, eu não via o fim. E nisso começou a chover, a garoar. Nós sabemos que o estado de São Paulo é um estado que garoa muito. E aí passou um caminhão, uma carreta, e parou. E me deu uma carona. E perguntou para onde eu estava indo, e eu disse que estava indo para Minas Gerais. E ele estava vindo para a cidade de Ipatinga. E eu vim com ele. Aí eu parei num lugar chamado Bela Vista de Minas. Parei num lugar chamado Bela Vista de Minas. E aí que a coisa se complicou. Porque se eu já estava viciada no crack, mais viciada eu fiquei. Porque eu parei num lugar que tinha muito crack e muita prostituição. O mesmo lugar onde que o caminhoneiro tinha me tirado. Aí talvez você vai pensar, mas por que você parou lá se você sabia? Mas eu já não tinha mais força, eu estava viciada. Eu estava acorrentada nas garras de Satanás, o crack, e ele escraviza. Ele escraviza. Aí um certo dia um rapaz me chamou. Eu fui com ele. Ele comprou um crack na mão de um outro rapaz. E a gente foi para um hotel abandonado, interditado. Era uma construção abandonada, que foi embargada. E ali os usuários tudo faziam uso de drogas ali, naquele lugar. Nós fomos, já era noite, mas não era tão tarde, eram 7 horas da noite. Quando ele chegou lá, que ele abriu, o cara tinha vendido para ele uma pedra normal, no chão, no lugar do crack. E ele ficou com muita raiva e voltou, a gente voltou, ele, vamos voltar, vamos atrás dele. E na hora que a gente voltou, eu pisei em falso e comecei a cair. E eu me lembro que quando eu olhei, eu vi uma luz muito forte, uma luz muito radiante. E essa luz se formou uma mão grandiosa. E essas mãos se pôs embaixo de mim. E eu caí com essa mão por baixo de mim. E essa mão grandiosa e brilhosa foi me abaixando, até que o meu corpo tocasse ao solo. E essa mão me desviou de 2 ferragens que estavam com as pontas para cima, que conforme eu caísse, eu ia morrer fincada naquelas ferragens. Seria uma morte muito triste, uma morte muito feia, muito terrível. Mas o Senhor poupou a minha vida mais uma vez. Sabe por que eu falo que foi Deus que poupou a minha vida? Porque 3 pessoas caíram no mesmo lugar. Uma delas ficou internada 3 meses sem poder andar. A outra eu conhecia, ela quebrou os 2 braços e uma perna. A outra veio a óbito. E eu escapei sem um arranhão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Sem um arranhão.
Este rapaz então ficou caçando lugar para descer, desesperado. Ele só escutou minha voz pedindo socorro. Mas interessante é quando tocou o solo, eu senti meu corpo estalar. Pensei que tinha quebrado toda, mas era o Senhor colocando os meus ossos no lugar. E quando ele achou as escadas e foi descendo, eu caí numa altura mais ou menos um prédio de 5 andares. Eu não sei quanto dá de altura, eu só sei que é mais ou menos equivalente a um prédio de 5 andares. Não tive um arranhão. E aí a gente saiu, ele falou que ia chamar o SAMU, eu falei, não, me levanta aqui em nome de Jesus, me levanta que eu tô bem, me levanta. Não precisa chamar o SAMU, tô bem. Ele, você tem certeza? Eu disse, eu tenho certeza, me levanta. E ele me deu a mão e eu levantei, e a gente subiu a escada andando devagar, eu andando devagar, mas sem um arranhão. Aí atravessamos a BR, tinha um restaurante, ele pediu um copo d'água, eu sentei na calçada, eu tomei a água. E aí voltei para o lugar que eu estava. E aí eu comecei a vender drogas para sustentar o meu vício. Irmãos, eu ia morrer ali naquele lugar. Mas Deus é tão extraordinário. Deus é tão soberano. Louvado seja Deus. Que Ele arrumou uma maneira de me esconder. Ele arrumou uma maneira de que eu ficasse protegida por um certo tempo. Eu dei dinheiro a um homem, mandei ele buscar crack. Ele foi buscar. E a polícia pegou ele e ele me entregou. A polícia me pegou e me falou, olha, nós prendemos um rapaz e ele falou que a droga é sua. E eu menti, é claro, eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso não, essa droga não é minha. E ele perguntou ao rapaz onde é que ele tinha buscado essa droga e esse rapaz falou. E ele nos levou lá nessa casa. Pegou a mulher da dona da casa, colocou no camburão junto com a gente. E eu e essa mulher ficamos presos na mesma cela. Inclusive hoje ela também serve ao Senhor, para a honra e glória de Deus. Minha amiga, se você estiver me ouvindo, um beijo, saudades. E ali a gente começou a fazer uma campanha. Tinha umas carcereiras que ligavam a televisão 5 horas da manhã, a gente colocava o nosso processo ali embaixo e orava, pedia a Deus. E ali nós ficamos 7 meses embaixo de investigações. E aí então, ficamos ali orando. E tinha cultos. Todo domingo tinha um pastor que ia lá pregar. Antigamente a gente podia fazer visita nas cadeias, hoje é mais difícil. Hoje tudo ficou mais difícil. E cada dia que passa fica mais difícil falar de Jesus. Mas ainda tem remanescentes, ainda tem missionários, ainda tem homens e mulheres de Deus levando a palavra do Senhor. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você está afastado da presença do Senhor, volte. Volte enquanto é tempo. Segura nos pés de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura na orla de Jesus. Faça com a mulher com fluxo de sangue. Ela disse que apenas então, se eu tocar na orla de seus vestidos, eu serei curada, eu serei sarada. E ela tocou. E Jesus parou e disse, alguém me tocou. Aleluia.
E a multidão dizia: Senhor, a multidão te aperta, te oprime. Como se eu disse, alguém me tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saíra a virtude. Aleluia. Toca em Jesus. Toca nele. Pela fé, toca nele. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus tem para você é milagre, é salvação, é libertação, é transformação. Então Deus me deu mais um livramento, de vários livramentos de morte. E aí eu fiquei 7 meses, chegou o dia do julgamento. O policial que me prendeu era testemunha, ele não apareceu. Os que iam me acusar não apareceram na audiência. E nós somos consideradas inocentes. E fomos libertadas. Mas não parou por aí e eu ainda não entendi o que Deus estava querendo. Eu ainda não entendi o propósito de Deus na minha vida. Voltei e parei no mesmo lugar. Não volte para onde Deus te tirou. Não volte de onde Deus te tirou. Não volte para trás. Não volte. Eu voltei. E aí, Deus é tão maravilhoso que ainda teve misericórdia de mim. Mas eu fiquei ali um tempo, e quando eu já não estava mais aguentando, eu entrei no meu quarto, no quarto da casa onde eu morava, né, que era uma casa de prostituição. Eu sempre gostei de ter a minha Bíblia. Eu abri a minha Bíblia e orei o Salmo 27 e o Salmo 25, eu gostava muito de ler ele. Mas eu lembro desse dia orar o Salmo 27. Depois você medita nesse salmo. E você vai entender do que eu estou falando. Aí aconteceu um fato. A minha irmã engravidou de gêmeos. A notícia chegou até a mim. Eu falei, eu vou ver a minha irmã. Chegando lá, eles já estavam com 3 meses. Eu levei 3 meses para ainda poder ir lá ver ela. Porque a droga não deixava eu sair daquele lugar. Aí um amigo me chamou e a gente foi. Só que eu fiquei de um dia para o outro e voltei de novo. Falei com ela assim, não, eu vou voltar e vou te ajudar a olhar esses meninos. Ela não acreditou, ela falou, mãe, a Sheila não volta aqui. Mas Deus tinha um chamado na minha vida. Eu peguei, fiquei uma semana e voltei. E acontecendo que num domingo eu falei, mãe, eu quero ir na igreja com a senhora hoje. Deus já tinha marcado o dia. Deus já marcou o dia da tua vitória. Aleluia, você crê? Deus já marcou o dia da tua vitória. Creia somente. Aleluia. Ela falou, então vamos, minha filha. E eu magrinha. Ela me deu uma saia de elástico, porque as roupas dela não serviam, tão magrinha que eu tava. E eu fui com ela. E quando eu cheguei ali no templo, na congregação, onde minha mãe congregava, o irmão estava lá pregando. No comecinho do culto, ele estava lendo a palavra inicial. Presbítero Robson Antônio, grande homem de Deus. E aí Deus usou deste irmão e quando eu sentei, ele já começou a falar e direcionar o dedo a mim. E ele não conseguiu ficar lá no púlpito, ele veio até mim. E voltou e continuou falando e ele
Ele começou a falar minha vida inteira, o que eu tinha passado, os livramentos que Deus tinha me dado. E ali eu entendi Deus falando comigo face a face. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fui até a frente e me caí prostrada aos pés do Senhor Jesus. Isso foi em 2016. E quando eu pensei que não tinha mais jeito para mim, aleluia, foi quando Deus entrou com a providência. Foi quando Deus disse: é agora, a hora é agora. E Deus deixou bem claro para mim que se eu não voltasse àquele momento, eu iria descer à sepultura. Porque Ele já tinha me livrado várias vezes, mas que desta vez Ele não ia me livrar, Ele ia deixar eu descer à sepultura. Aleluia. E eu não pensei duas vezes, eu agarrei aquela palavra, e ali o irmão foi falando, e eu fui chorando, chorando, chorando. E junto com minhas lágrimas foram todos os meus vícios embora, para a honra e para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No outro dia eu não tive mais vontade de beber, não tive mais vontade de fumar. Eu andava com garrafinha de cachaça na bolsa. E assim Deus transformou a minha vida. Ele me deu um lar, Ele me deu um casamento, Ele me deu um esposo abençoado, um homem de Deus. Ele me deu uma sogra, uma mulher de Deus, dirigente de oração. As irmãs me abraçaram com tanto carinho, com tanto amor. Um beijo para cada irmã do Ciclo de Oração Jardim Regado. Amo vocês. As irmãs me ajudaram em oração. Minha prima Elis Regina, um beijo. Que me ajudou na caminhada, porque onde ela ia, ela me levava para que eu não tivesse recaída. Até que eu firmasse meus pés, ela estava ali. Cuida daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para cuidar. Cuida dessa alma que você ganhou para Jesus. Deus falou que me tirou de onde Ele me tirou, que me deu o livramento de onde Ele me tirou. Ele me deu o livramento. Foi para que eu pudesse ser coluna da minha família, que eu pudesse ser intercessora, interceder pelos meus. Há pouco tempo atrás meu pai adoeceu. Eu nunca guardei mágoa do meu pai, graças a Deus, uma coisa que eu nunca tive. Por um certo momento sim, mas quando Deus entra na vida da gente, tira tudo aquilo de ruim. Deus tira mágoa, tira cicatrizes, Deus sara as feridas da alma. Deus se transforma por completo. E meu pai adoeceu e eu cuidei dele. E Deus falou que eu iria cuidar dele. E realmente foi eu e meu esposo cuidando dele. Ele amputou uma perna, mas já está recuperado. E aí eu fui entender o propósito de Deus na minha vida, o chamado que Deus tinha para mim. Eu já dei esse testemunho na igreja, mas não nesses detalhes, porque é muito corrido, então a gente tem que contar resumidamente, e cada dia que você dá um testemunho é um pedacinho que você conta. Hoje eu estou dando meu testemunho completo, que hoje eu estou aqui viva, é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Morávamos de aluguel, hoje nós estamos na nossa casa, graças a Deus. Fiquei 7 anos na igreja de JK e hoje estou no Caladinho do Meio, de Coronel Fabriciano. Lá eu era regente do ciclo de oração. Hoje eu sou regente dos novos convertidos. Deus colocou este presente nas minhas mãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
Deus tem propósito na tua vida. Deus requer algo de você. Talvez você não está entendendo este vento que está passando sobre a sua vida. Talvez você não esteja entendendo o processo. Talvez você não esteja entendendo esta luta. Mas é um propósito de Deus, para que através de você o nome dele venha a ser glorificado na terra. Aleluia. E assim eu termino esse testemunho. Eu peço a você que curte, compartilhe, para que este vídeo chegue e alcance vidas. E através da palavra de Deus, desse testemunho, alguém que esteja passando pela mesma situação que eu passei, venha entender que somente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A palavra de Deus em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo nele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha fé. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui comigo. Um grande abraço, um forte beijo, um forte abraço, e que Jesus abençoe, em nome de Jesus.